Olá, irmãos, bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Meu nome é Josival e estarei com vocês nesses próximos minutos. Se você nos visita pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco e sinta-se acolhido e receba o nosso abraço. Nossa programação pode ser acompanhada pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que Ele abençoe profundamente sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos porque temos sentido a Sua presença diariamente nos nossos desafios e bênçãos. E nesse momento possamos deixar nossos pensamentos e preocupações e focar somente na Sua mensagem. Agradecemos imensamente pela vida de todos que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Como esse mês nós temos comemoração do Dia de Ação de Graça, eu escolhi para nós começarmos a nossa reflexão exatamente a música referente à Ação de Graça, e que possamos acompanhar essa música lendo a legenda como se fosse uma oração de agradecimento a Deus por tudo que nós temos recebido. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. His Son. Give thanks with a grateful heart. Oh, we give you thanks. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say it, I am strong. Oh yes, let the poor say I am rich. Oh thank God, because of what the Lord has done. We give thanks. We give thanks. You may be here tonight. You don't feel like singing. I am strong. But you know what? You can sing it with all of your heart tonight. Because His strength is made perfect in our weakness. It's God's word, His promise to us. If you've got a financial need here tonight, you know what? There's nothing much you can do about it on Saturday night. So you can sing with all of your heart, with faith in your heart, I am rich, because He supplies every need we have according to His riches and glory. So let's sing it with all of our heart tonight. Hallelujah. And let the weak say it. I am strong. Oh yes. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Oh yes. Let the poor say because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks, God. Let's give Him thanks tonight. Oh, we give you thanks. We give you thanks. We
give you praise for your mercy, for your grace. Oh, we give you thanks. Oh, we bless your name. You're good. Oh, we give you thanks. Thank you, Lord, for your mercy, for your grace, for your love. Oh, we bless, we bless, we bless, we bless your name. Oh, we bless you, Jesus. Yes, we bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. It's a good thing to give thanks to the Lord, isn't it? Amen. Hallelujah. And give thanks. Então, aproveite o dia de hoje para agradecer a Deus pela noite, pelo dia, pela sua vida, pela sua família, né? E tudo aquilo que você tem recebido de Deus como bênção e também tem recebido de Deus como desafio. O nosso estudo de hoje ele está baseado na revista Cosmovisão Cristã, Sexualidade na Cosmovisão Cristã, o prazer para a glória de Deus, né? É um assunto muitas vezes pouco discutido no nosso meio, mas nós vamos hoje fazer uma pequena reflexão sobre isso. Não vamos entrar em detalhe de certos aspectos, mas o nosso objetivo é realmente mostrar, né, a visão cristã sobre a questão da sexualidade, o que a Bíblia diz sobre esse tema. O nosso texto básico está em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção aos espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Meu Deus, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido como uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. O alvo da nossa reflexão de hoje é reconhecermos que o sexo é uma dádiva de Deus à humanidade como expressão de unidade, amor e prazer, e estarmos decididos a manter sua pureza sexual diante das corrupções do sexo que o mundo oferece. Todo mundo tem uma cosmovisão. Alguns dizem que cosmovisão é questão de coração, mas no mundo sentimentalista em que vivemos, precisamos definir melhor o que isso significa. Se usarmos o conceito hebraico e grego, entenderemos que o coração é além de um músculo, mas também está para além dos sentimentos. Coração seria o centro de toda a nossa vida, envolvendo a mente, intelecto e sentimento. Quanto à cosmovisão,
e sexualidade, é necessário que o cristão tenha bem definido em sua mente o que é correto diante da perspectiva bíblica, para não cair no engano do seu coração pecaminoso, tampouco dos conceitos que estão distintos no cristianismo. No livro Love the Body, a intelectual americana Nancy Pearcey aponta algumas pesquisas que foram realizadas em diversas áreas por diferentes institutos que mostram como cristãos estão absorvendo a cosmovisão secular. Então, essa é uma pesquisa realizada no meio evangélico. Pornografia. Cerca de 2/3 dos homens cristãos assistem à pornografia pelo menos uma vez por mês, a mesma taxa que homens que não alegam ser cristãos. Coabitação. Uma pesquisa da Gallup descobriu que quase metade, 49% de adolescentes com históricos religiosos apoiam o sexo antes do casamento. Aborto. Uma pesquisa da Lifeway descobriu que cerca de 70% das mulheres que fizeram um aborto se identificaram como cristã e 43% disseram que frequentam uma igreja cristã pelo menos uma vez por mês ou mais no momento em que abortaram o bebê. Homossexualidade, transgênero, em um estudo da Pew Research Center de 2014, apontou que 51% dos millennials evangélicos disseram que o comportamento de pessoas do mesmo sexo é moralmente aceitável. Então, olhar para tudo isso, no mínimo, nos colocar um alerta, acender o nosso farol para vivermos na contramão desta realidade. Devemos alinhar nossa cosmovisão em todas as áreas da vida, inclusive na sexualidade. É inevitável que pessoas que não têm a cosmovisão cristã pensem assim, exatamente como está nessa pesquisa, mas com o cristão deve ser diferente. Por isso, nós estamos hoje fazendo essa reflexão sobre a sexualidade, sobre o ponto de vista da cosmovisão cristã e não da cosmovisão secular. Introdução do tema. A sexualidade tem causado divisão em nossos dias, quando se pensa especialmente nos padrões morais e na forma como nós devemos nos comportar enquanto pessoas e indivíduos. O que antes era aceito algumas décadas atrás, no campo da sexualidade como tradicional, hoje você não consegue mais aceitar pacificamente. Está se desintegrando. Qual é a verdade por detrás dos alicerces morais, sobre qual a civilização ocidental tem se sustentado ou se sustentou durante séculos? Isso nos mostra uma coisa: há uma espécie de revolução sexual que segue avançando e causando inúmeros estragos. O fato é que uma visão turva da sexualidade da vida humana está ganhando um contorno cada vez mais secular, com o apoio de quase todas as grandes instituições, a mídia, a universidade, o cinema e as instituições privadas e a lei. Existem países ricos que ajudam os países pobres, desde que eles mudem a lei em relação à sexualidade, em relação ao aborto, em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo e também com relação a drogas. Então, seria um tipo de uma troca. Eu te ajudo, mas você também vai fazer algumas adaptações no seu país. É importante ficar atento para o fato de que qualquer mudança social e qualquer mudança sexual que aconteça em nossa cultura, por exemplo, a legalização do aborto, a aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo, a indústria da pornografia, a normalização do divórcio, todas essas coisas são reflexo de algo que acontece não na superfície, mas na cosmovisão. Reforçando o conceito,
cosmovisão diz respeito à maneira pela qual nós enxergamos a realidade, a nossa perspectiva de vida e a nossa compreensão sobre as coisas, e isso vai influenciar diretamente as nossas ações no mundo. Então, você está sendo influenciado, né, pela visão, pela realidade, pela perspectiva secular ou pela perspectiva cristã. A nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como nós enxergamos o cosmos, vai influenciar a nossa maneira de lidar com o dinheiro, com o trabalho, com a maneira de lidar com a educação, a maneira de pensar sobre o tempo, sobre a família, sobre Deus. Enfim, todas as coisas, é como se a cosmovisão de um homem fosse como placas tectônicas. Você não está vendo as placas tectônicas, mas qualquer movimento subterrâneo, qualquer movimento nas placas tectônicas pode e vai causar de fato estrago. Lá em cima, na superfície, então, qualquer expressão humana, qualquer expressão cultural está embasada em uma cosmovisão que influencia de forma como esse homem vai lidar com a realidade. Exatamente isso nós estamos comparando, que muitas vezes as coisas começam a acontecer de forma oculta, começa a acontecer de forma bem lenta, bem devagar, tá? Então, só que o impacto acontecerá sempre lá em cima na população. A atitude da sociedade quanto ao sexo tem sido um exemplo, um extremo ao outro. Isso foi um texto conforme Samuel Bacciori. A pessoa da época vitoriana escreve, Rollo May, procurava ter amor sem cair no sexo. O humano moderno procura ter sexo sem cair no amor. Do ponto de vista puritano do sexo como algo necessário para a procriação, chegamos à concepção popular do sexo como algo necessário para a recriação. Ambos os extremos estão errados e deixam de cumprir a intenção divina quanto ao sexo. A opinião negativa faz os casados se sentirem culpados quanto às suas relações sexuais. A opinião permissiva transforma as pessoas em robôs, entregando-se ao sexo sem muito sentido ou satisfação. Enfim, o sexo é bom ou mau? Qual a sua estrutura criacional? Que direção tem tomado e como podemos redirecioná-lo? Como podemos ver o sexo enquanto criação de Deus corrompida pela queda, mas passível de restauração? Então, pense nessas perguntas, nessas respostas desse momento, e também no final desse estudo você pode voltar e rever essas perguntas e as respostas. O sexo no Éden, muito bom. Então, nós vamos começar aqui no primeiro ponto, exatamente na criação, falando sobre a criação, o começo de tudo, lá no Jardim do Éden. O sexo é uma dádiva maravilhosa de Deus para a humanidade, um presente do Criador que foi designado para abranger parceria, satisfação e reprodução. Então, vamos ver lá em Gênesis 1, 27 e 28, que diz: Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenho muitos e muitos filhos. O companheirismo íntimo entre o homem e mulher é expresso em Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. A frase uma só carne refere-se à união de corpo, alma e espírito entre cônjuges,
Essa união total pode ser experimentada especialmente através da relação sexual, quanto o ato é a expressão de amor, respeito e devoção genuíno. John Piper, teólogo e pastor batista, diz: o sexo é bom, porque o Deus que criou o sexo é bom. Como foi criado por Deus no Éden, só pode ser bom. O sexo foi concedido e ordenado antes de o pecado entrar na natureza humana e continua a ser bom presente para a humanidade. Entretanto, a palavra de Deus deixa claro que a ordenação de Deus para o sexo inclui o casamento. O apóstolo Paulo, de maneira revolucionária para a época, ensina que tanto o marido quanto a esposa devem ter prazer um ao outro e que privação sexual multa. E não o sexo pode ser motivo de tentação. Então, nós vamos ver aqui o texto que está em Coríntios e diz o seguinte: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez por muito consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio do próprio corpo. Todos nós agimos diariamente, mesmo e inconscientemente, partindo de um corpo, partindo de uma cosmovisão. Portanto, se a nossa cosmovisão influencia a nossa maneira de pensar sobre todas as coisas, então ela vai também influenciar a nossa maneira de lidar com a sexualidade. Um exemplo, quando o casamento começa a se tornar difícil, enfadonho, né, nós perguntamos: a separação para você é uma opção? Sim ou não? Provavelmente a resposta está partindo de uma cosmovisão. Quer dizer, o que a sociedade tem dito hoje, o que a mídia tem mostrado hoje, qual a influência que temos recebido hoje, tá? Quando um relacionamento não está andando muito bem, qualquer motivo é motivo para, muitas vezes, para separação, tá? Não deu certo, a gente não combina, quer dizer, seja qual for o problema, ele não é realmente analisado profundamente, não é tentado uma reconciliação, e sim a separação é o que a sociedade e a mídia muitas vezes têm influenciado. Quando pessoas do mesmo sexo afirmam que se amam, elas podem se relacionar, elas podem se casar legalmente. Você responde a essa e outras questões partindo de um ponto, partindo de uma cosmovisão. Então, todos esses temas que nós temos visto hoje na mídia ser colocado em discussão, existe uma resposta formal influenciada exatamente pela sociedade, pelas leis, pela mídia, e existe a outra resposta influenciada diretamente pela palavra de Deus. Então, em qual cosmovisão você tem se baseado, tem se orientado na sua vida? A forma como você vai responder essas e outras perguntas é fruto da sua cosmovisão. A cosmovisão tem influenciado sua vida e suas decisões. A forma como nós lidamos com as coisas e principalmente com a sexualidade, ela vai revelar não apenas a nossa cosmovisão, mas também e principalmente o nosso coração. Onde o nosso coração está. Se o coração foi regenerado por Cristo, então necessariamente a cosmovisão dessa pessoa será modificada dia após dia, alterando sua relação com Deus, a sua relação com o próximo e a sua relação com o mundo. Cosmovisão cristã, resumindo, indivíduos que têm seus
corações regenerados por Cristo. Cosmovisão secular, indivíduos que ainda não têm seu coração regenerado por Cristo. E existe uma expressão muito interessante que se chama a erosão gradual da cultura cristã. E como exemplo, nós podemos pegar aqui, né, nós estamos aí observando algumas fotos de prédios lá em Santos que estão meio torto, né? Em Nilópolis, onde houve um desabamento, uma rua já está com uma fenda enorme. Então, já presenciamos várias reportagens referentes aqui, prédios, né, no primeiro momento, eles caem, mas normalmente não tem mais uma explicação, tá? Aí vamos fazer as análises, as verificações. Então, um prédio não cai do dia para a noite, né? Seus movimentos, as corrosões, as erosões vão acontecendo dia a dia. Então, lá no seu alicerce, no subsolo, como nós vemos nessas fotos, muitas vezes lá já está durante 1, 2, 3, 30 dias, 2 meses, até às vezes um ano, ela vai se corroendo, ela vai tendo aquela erosão, ela vai se acabando com o alicerce, até o momento, né, que o terreno vai cedendo aos poucos, de forma constante, de forma gradual. Um dia a casa cai, o apartamento cai, o relacionamento cai, tudo se destrói, exatamente causado por essa erosão, por essa corrosão. Esse termo erosão define bem o pensamento da cultura cristã. A cultura cristã não perdeu espaço na esfera pública do dia para a noite. São movimentos que aconteceram em diferentes épocas que fazem com que a cosmovisão cristã vá se esvaziando, se corrompendo. A cosmovisão judaico-cristã, que por muito tempo sustentou a moral sexual no Ocidente, foi perdendo seu espaço de forma lenta, constante e gradual. A erosão, a legalização do aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a cultura do ficar, o sexo fora do casamento, a pornografia e todos os distúrbios sexuais do nosso tempo foi ganhando espaço à medida em que o cristianismo foi perdendo força no espaço público. Vamos destacar aqui 2 movimentos socioculturais que contribuíram exatamente para isso. Tá. Antes de nós destacarmos esses 2 movimentos, nós queremos aqui também destacar, nós estamos falando agora há pouco sobre as visões, né? A Bíblia condena o sexo fora do casamento. Então, nós temos aqui, uma vez que o sexo representa a mais íntima de todas as relações interpessoais, expressando uma unidade de devoção completa, tal unidade não pode ser expressa ou experimentada numa união casual na qual o intento é puramente recreacional ou comercial. Então, muitas vezes as relações interpessoais, tá, está simplesmente ligada puramente à recreação ou a questões comerciais, tá? Você está vendendo muitas vezes o seu corpo. A única unidade experimentada em tais união é a de imoralidade. Imoralidade sexual é grave porque afeta o indivíduo mais profunda e permanentemente do que outro pecado qualquer. Como Paulo afirma em Coríntios 6:18, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Alguém poderá dizer que até a glutonaria
e a bebedice afeta uma pessoa no interior do corpo. Mas esse pecado não tem o mesmo efeito permanente sobre a personalidade como o pecado sexual. O abuso no comer ou no beber pode ser vencido. Bens furtados podem ser devolvidos. Mentiras podem ser retratadas e substituídas pela verdade. Mas o ato sexual não pode ser desfeito. A consequência disso é para sempre. Uma mudança radical que não pode jamais ser desfeita ocorreu na relação interpessoal do casal em questão. Isso não significa que pecados sexuais sejam imperdoáveis. A Bíblia nos assegura, por exemplo, o preceito que se confessarmos nossos pecados, o Senhor perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Então vamos ver lá em João, 1 João 1,9, que diz: mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Quando Davi se arrependeu do seu duplo pecado de adultério e homicídio, Deus o perdoou. Isso você poderá ver lá em Salmos, no Salmo 51 e 32. Ainda falando sobre a questão sobre o pecado no casamento, o sexo sem compromisso reduz a pessoa a um objeto. Tais relações casuais destroem a integridade da pessoa por reduzir a outra a um objeto de gratidão pessoal. Pessoas que se sentem feridas e usadas depois de encontros sexuais podem se retrair completamente de atividade sexual de medo a serem usadas novamente. Ou podem decidir usar seus corpos egoisticamente, sem consideração pelo sentimento dos outros. Nós estamos vendo aqui, então, alguns pontos importantes com efeito e consequência dessa relação sexual indevida, pecaminosa. De um modo ou de outro, a sexualidade é pervertida porque ele ou ela destruiu a possibilidade de usar sua sexualidade para relacionar-se genuína e intimamente com a pessoa que ama. Sexo não pode ser usado como divertimento com um parceiro uma vez, e como modo de expressar amor genuíno e compromisso com outro parceiro em outra ocasião. Então você terá vários parceiros, isso não é correto. A perspectiva bíblica de unidade, intimidade e amor genuíno não pode ser realizada em sexo fora do casamento ou sexo com parceiros mútuos. Então, agora sim nós vamos entrar aqui, né, um pouquinho sobre dois movimentos que estão influenciando, que começou essa influência na questão sexual, né? A primeira que nós vemos aqui é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento que aconteceu em resposta à visão medieval de um mundo em que a igreja é detentora de todas as esferas sociais. Então, a gente vê aqui a visão do mundo medieval, né? A gente vê dessa cadeia, abaixo está a família, né? A universidade, que também fazia parte desse ambiente eclesiástico, ou seja, a igreja era detentora de todos esses aspectos. Então, você tem Deus, a igreja, e a igreja comandava Estado, a arte, a economia, a família, a ciência, né? Então, com esse movimento, a Revolução Francesa começa passo a passo e vai ganhando força e vai mudando a visão do mundo das pessoas naquele período. Ela eclodiu em 1785 em resposta a esse movimento, em que a igreja está no topo dessa cadeia hierárquica das esferas culturais, da ciência, da família e artes.
Então, qual foi essa resposta que a Revolução Francesa trouxe, né, como consequência para nossos dias? A igreja tem que cuidar da área eclesiástica. O movimento da Revolução Francesa, com alguns pensadores, como Voltaire e Rousseau, criaram uma espécie de muro à igreja. Então, a gente vê no slide, política, arte, economia, família, ciência, um muro aqui realizado, separando Deus e igreja. Portanto, temos aí uma separação das áreas religiosas e das áreas seculares. A família, a arte, a ciência, a universidade e todas as outras esferas da vida estão à parte da igreja. Detalhe, não tem ninguém acima delas, cada esfera toma conta de si. Por detrás desse movimento da Revolução Francesa, o aspecto religioso é colocado na esfera privada. E a Revolução Francesa sai às ruas pedindo nenhum Deus, nenhum Senhor. Nós não queremos estar submisso a Deus. Nós queremos ir à nossa própria vida, à nossa própria história. Então perceba que o homem está se autoproclamando autônomo. A gente já viu um primeiro efeito de mudança cultural, né, nas pessoas daquela época. O segundo movimento que nós temos foi na década de 60, né, que recebeu o nome de Revolução Sexual. Essa revolução aconteceu nos Estados Unidos e alguns países da Europa, e também chega no Brasil. Foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana que vai contrapor justamente a moral tradicional cristã. Família é pai, mãe e filhos. Sexo antes do casamento, alguns estudiosos, já influenciados pelos movimentos anteriores e outros movimentos, vêm com o conceito que, né, seguinte, alguns estudiosos vão dizer que a sociedade saiu do armário. Então agora ela é livre, ela tem a liberdade de se manifestar. Algumas questões como o sexo antes do casamento, a masturbação, a pornografia, as fantasias eróticas e a própria sexualidade, ou seja, prevaleceu o entendimento de que deveria mudar a natureza dos homens, deveria mudar a natureza das mulheres e deveria mudar a forma como homens e mulheres se relacionam entre si. Nós vemos nesse momento que nesse momento houve uma ruptura com relação heterossexuais, não necessariamente homem com homem, nem necessariamente mulher com mulher. Essas coisas sempre aconteceram. Na Bíblia existem leis claríssimas que Deus dizendo que o povo não deveria fazer isso. Então, houve ruptura aqui, heterossexuais nesse período, normalização, o que eu quero dizer que houve também uma ruptura monogâmica, sexo entre apenas duas pessoas. E ainda continuando nesse movimento, né, com o crescimento desse movimento, houve também nesse tempo uma forte apologia com relação à contracepção. Os concepcionais surgiram nesse período a pílula do dia seguinte. Os anticoncepcionais, quer dizer, não é a pílula do dia seguinte. Nós queremos focar, e sim o que ela facilita, o que está por detrás dessa pílula. O sexo sem compromisso. Você pode se relacionar com seu parceiro, com seu amigo, com benefícios, você pode se relacionar tranquilamente, porque é só tomar uma pílula que não vai acontecer nada com você. Você pode desfrutar das benesses, não necessariamente dentro do casamento, não necessariamente apenas com um parceiro certo, mas você toma a pílula e está tudo resolvido, sem problema, os problemas acabaram. É claro que dentro desses movimentos há outras ramificações que contribuíram para uma cosmovisão anticristã. Então, as referências não estão naquilo que Deus diz, mas naquilo que nós queremos fazer das nossas vidas. Lembra daquela autonomia que aconteceu lá no Iluminismo, nós falamos da Revolução Francesa?
vai avançando. E um dos pontos mais atacados nesses movimentos é justamente a sexualidade. Então, quando nós falamos lá atrás da questão da erosão, que começa lá embaixo, lá no fundo, nos alicerces, vagarosamente ele vai evoluindo, a gente vê exatamente isso acontecendo nesses movimentos que vem acontecendo décadas após décadas, anos após anos, e influenciando todas as sociedades do mundo todo. A pornografia e todos os distúrbios sexuais não são apenas frutos de uma revolução sexual, mas de uma espécie de revolução cosmológica e a tentativa de reverter e gerar desarmonia à própria criação de Deus. Se o indivíduo caminha nessa direção, ele não está sendo plenamente homem, não está sendo plenamente mulher, não está cumprindo os propósitos que o próprio Deus estabeleceu na criação e na sua palavra. É por isso que nós precisamos voltar para a criação, para o jardim, para a narrativa do jardim, para conhecer os propósitos de Deus para a sexualidade. Nós precisamos enriquecer a nossa visão criacional, para que nós possamos caminhar cada vez mais de forma assertiva em nossa vida e na esfera pública. Então, quando nós olhamos para a narrativa da criação e para o enredo bíblico, para toda a teologia bíblica, fica claro que Deus espera de nós. Que nós deleitemos em nossa humanidade, que desfrutemos do fato de que você é um homem ou uma mulher, dentro dos propósitos e sabedoria de Deus. Então, nós falamos já do jardim, sobre a criação, quando Deus criou o homem, criou a mulher, o sexo, o relacionamento, tá? A procriação, a possibilidade dos benefícios desse relacionamento, do amor, a queda com esses movimentos que vêm mudando os conceitos, esses movimentos anticristãos que vêm querendo mudar a cosmovisão cristã. E agora, como nós temos sempre estudado, Deus é tão maravilhoso que Ele permite a restauração. Ele permite a sua reconstrução. Ele permite que você endireita o seu prédio, que você corrija o alicerce, que você reconstrua a sua vida de forma correta, da forma cristã. Somente com a orientação da palavra de Deus conseguimos discernir o projeto criacional subjacente à variedade de corrupção do relacionamento sexual existente. Alguns pontos secundários e particulares dependerão grandemente do nosso bom senso, modéstia e submissão ao Espírito Santo e ao cônjuge, mas as Escrituras Sagradas deixam claro que o desígnio do Criador é que a sexualidade humana seja expressão de unidade, amor e prazer. Então, nós vamos ver aqui agora restaurando a sexualidade. O relacionamento sexual é descrito como torna-se uma só carne, como nós já vimos lá em Mateus e também lá em 1 Coríntios. Nele, a intimidade entre homem e mulher, planejada por Deus para o casamento, encontra-se sua plenitude. Nossa capacidade de atração e excitação pelo sexo oposto é dom de Deus. E nossos corpos foram criados de modo adequado à satisfação dessa atração. Jesus deixou claro que, ao ordenar a unidade, Deus o fez entre homem e mulher. Isso significa que uma união homossexual nunca honrará o propósito divino para o matrimônio e sexo. Por outro lado, a satisfação sexual somente é apropriada no contexto maior de união que inclui pensamentos, sentimentos, projetos de vida, lutas, tristezas e alegrias. Em uma palavra, no casamento. Então, nós vemos esse primeiro item da restauração da sexualidade de acordo com a Bíblia. A expressão do amor.
Após moldar e povoar a terra, Deus avaliou que sua criação era boa. Apenas uma coisa não estava totalmente boa: o homem estava só. Então, somente a criação de Eva pode completar Adão. Gênesis 2, 18 e 23. Então, né, o homem avaliou toda a criação, criou o homem e também em seguida criou a mulher para que o homem não estivesse só. Deus planejou o sexo para ser vivenciado em um contexto em que fôssemos curados de nossa solidão, autocentrismo e aridez emocional. Com a natureza do amor e altruísta, ele se alegra na alegria dos outros. Sexo, assim como o amor, é doação. Portanto, todas as práticas sexuais que buscam obter prazer sexual sem compromisso com o bem do parceiro são distorções pecaminosas da própria essência da sexualidade. Então, nós vimos aqui já o primeiro item. Nós falamos sobre a expressão da unidade, a expressão do amor, e agora, para nós concluirmos o nosso estudo, nós vamos falar aqui sobre a expressão do prazer. A sabedoria de Salomão ensinou a ele que foi o Criador que nos proveu de mentes e corpos capazes de dar e receber intenso prazer no relacionamento sexual. Que é dádiva de Deus que possamos desfrutar prazerosamente do nosso cônjuge. Não há justificativas bíblicas para negarmos o prazer que Deus ajuntou ao relacionamento sexual. Aos que ensinam que seria melhor que os homens crentes fizessem voto de castidade, Paulo afirma que os cônjuges serão devedores da satisfação sexual um ao outro. Buscando glorificar a Deus em tudo o que fazem, os cristãos enxergam sua sexualidade como um dom a ser desfrutado, com gratidão por aqueles que creem na verdade, sabendo que é santificado por meio da palavra de Deus e da oração. Então, nós temos aqui a nossa conclusão no nosso estudo de hoje. É possível afirmar o valor da sexualidade humana de todo o coração e se opor às suas perversões com igual convicção. O Criador fez a humanidade com a capacidade de amar, desejar e ter prazer. E ordenou que essas forças se conjugassem no casamento de um homem e uma mulher para toda a vida. O que Deus juntou, o homem não pode separar. Então, um estudo sobre a sexualidade, sob o ponto de vista, como nós falamos, da cosmovisão cristã. O nosso objetivo foi exatamente mostrar o que a Bíblia nos ensina, qual que é a orientação de Deus através da sua palavra para esses momentos de muita influência que temos recebido da mídia, do cinema, da arte, e nós temos que ter uma posição temos que ter uma orientação e termos a nossa escolha. Você quer sua vida seja direcionada pela cosmovisão cristã ou quer seja pela cosmovisão secular. Não se esqueça de que Deus, ele possibilita que você se arrependa dos seus pecados, das suas atitudes e se volte para ele e transforme a sua vida. Espero que tenha sido de bom proveito esse estudo para vocês. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco. Nós temos aqui a relação de alguns materiais que nós consultamos e utilizamos na preparação dessa aula. E desejamos a todo nosso muito obrigado. Que Deus realmente esteja abençoando a cada um na sua necessidade. E esperamos encontrá-lo numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e não esqueçam de agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas dificuldades que você tem passado. Entregue realmente a sua vida na mão de Deus, confia nele e viva em paz. Amém.